Contratação temporárias aquece comércio de Montes Claros. E mais, hoje tem dicas do Enem 2018. E ainda, a América fica no empate contra o Grêmio pela 30ª rodada do campeonato. Cruzeiro sai na frente contra o Ceará e o time alvinegro perde para o Fluminense na estreia do novo técnico. E você vai ver também. Arcebispo Metropolitano completa 75 anos e se despede da missão de fé e religiosidade no norte de Minas. Estas e outras notícias você confere agora. Olá! Com a chegada do final do ano, cresce o número de empresas que abrem vagas para contratações temporárias de trabalhadores. Para as organizações, esse tipo de contrato é importante para o atendimento de uma demanda complementar. E, por outro lado, para os empregados, é uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho e, quem sabe, conseguir uma chance para efetivação. Nessa loja de calçados, o gerente explica que o período de contratações temporárias já começou em função da expectativa de aumento das vendas para o fim do ano. A gente vai começar a fazer a contratação agora a partir do dia 15 de novembro. A gente começa a selecionar os currículos para contratar em média de 4 a 5 funcionários para suprir a necessidade final do ano. Então, geralmente, todo fim de ano é feita essa movimentação na loja? Isso, é feita essa movimentação na loja para poder suprir a necessidade também, para não deixar o cliente sair sem comprar. O movimento nosso, graças a Deus, tem proporcionado muito bem. Ele varia de 15% a 20% no final do ano. E qual a possibilidade desses contratados se tornarem efetivos? Isso vai de acordo com o desempenho de cada um e a necessidade da empresa também. É o caso deste vendedor. Ele foi contratado ano passado como temporário, mas se tornou permanente pelo desempenho no período. Eu fiquei aí por faixa aí mais ou menos de uns 8 meses desempregado, à procura de um emprego, né? Você sabe que o Brasil nosso está em crise em questão de empregos. Então foi daí em novembro, na faixa de novembro, dezembro, que eu resolvi colocar alguns currículos em empresas, comércio aqui do centro. Foi aí então que deu certo, a loja aqui me contratou. Então eu fiz essa experiência aí de dezembro, que é o reforço de Natal. Graças a Deus o meu desempenho foi bem, daí eles acabaram me contratando e hoje eu estou aqui fazendo parte dessa equipe, somando mais um, e é isso aí. Segundo o assessor jurídico do Sindicato dos Comerciários, esse tipo de trabalho segue os mesmos padrões de um contrato permanente. A contratação temporária, ela se resume no seguinte: de forma geral, os contratos de trabalho, contrato de emprego, eles são por prazo indeterminado. Você entra no emprego, você não tem o prazo para sair, né? A diferença do contrato temporário é exatamente que você já entra para trabalhar, você já é contratado para trabalhar sabendo o dia que você vai sair. Então, basicamente, essa é a diferença. A contratação temporária, ela se resume no seguinte: de forma geral, os contratos de trabalho, contrato de emprego, eles são por prazo indeterminado. Você entra no emprego, você não tem o prazo para sair, né? A diferença do contrato temporário é exatamente que você já entra para trabalhar, você já é contratado para trabalhar sabendo o dia que você vai sair. Então, basicamente, essa é a diferença. De antemão, como você já sabe a data que você vai sair, você tem todos os direitos, basicamente todos os direitos, tem que anotar a carteira, tem que recolher o fundo de garantia, você tem direito a férias, 13º, porém você não tem um aviso prévio. Por quê? O aviso prévio é exatamente quando você avisa o empregado ou o patrão que você está saindo. O nome está dizendo, você avisa antecipadamente: eu vou me desligar da empresa, né? Ou o contrário, o patrão fala: você está sendo dispensado. Então, no contrato temporário não há que se falar em aviso prévio, porque ele é temporário, você já entrou para aquele período. Dados da Associação Brasileira de Trabalho Temporário e Caixa Econômica Federal mostram que devem ser abertas mais de 434 mil vagas para contratações temporárias entre setembro e dezembro de 2018 nos setores da indústria, do comércio e serviços, em decorrência do aumento das vendas para o Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. A coordenadora do Cine Montes Claros explica que a demanda pelo emprego temporário foi intensificada no ano passado. Então, para esse ano, nós estamos aguardando já, né, que as empresas se manifestem para ofertar essas vagas temporárias. Em 2017, nós tivemos, inclusive, uma oferta considerável e avaliamos como positiva, né? A gente percebe aí que, na verdade, o mês de outubro é o mês que realmente você consegue evidenciar melhor o número de oferta de vagas para contratação temporária, visto que os trabalhadores que são
contratados para atuar nesse período de final de ano, no mês de outubro, né, eles são convocados a participar da seleção para que eles, de fato, os que estão aptos, comecem a trabalhar já no mês de novembro e estejam aí de prontidão, principalmente na área do comércio, para estar atuando na função ao qual foi contratado. Algumas pessoas, inclusive, acham que através do Cine não tem vagas para contratação temporária. Tem sim, né? Porque uma contratação temporária, ela também pode gerar vínculo em CTPS, e o que na maioria das vezes acontece é que os profissionais que são recrutados para atuar numa função como temporário acabam que, se conseguir, né, desenvolver bem a função e convencer a empresa, acabam tornando-se vagas permanentes. Ela dá dicas de como os trabalhadores podem aumentar as possibilidades de ter a contratação permanente pelos empregadores. Nossa dica para o profissional que teve acesso a uma oportunidade temporária é para que ele mostre, né, quais são as suas habilidades, para que ele atue de forma proativa, porque hoje o mercado está muito competitivo. Então, se ele destacasse durante esse período em que ele foi contratado para atuar na condição de vaga temporária, a chance de que ele permaneça na empresa é muito maior. Então, não basta apenas ter atuação, uma formação em uma área específica. O que a empresa hoje busca não é simplesmente o profissional que chegue na hora certa, que não chegue atrasado, que não apresente atestado. O empregador, ao contratar um profissional, busca uma pessoa que, de fato, venha a ser uma peça diferencial que contribua para os resultados positivos no trabalho ofertado pela empresa. E lembra a quem se cadastrou no Cine para atualizar as informações. O processo de cadastro para concorrer às vagas ofertadas pelo Cine é muito simples, né? Basta apenas que o trabalhador compareça pessoalmente na UAI, munido dos seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF e identidade. É importante que o trabalhador atualize sempre as informações, como o número de telefone, né? Para que coloque mais de um número de telefone, que nós estamos intensificando a contratação. O cadastro ele fica ativo durante um período de 3 meses, porque a gente entende que nesse período pode ter uma nova experiência, pode ter alteração nos dados cadastrais, por isso a importância de comparecer para atualizar essas informações. E essas vagas elas são atualizadas diariamente de acordo com o número de pessoas que são encaminhadas para cada uma. E atenção, estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, os cartões de confirmação da inscrição já podem ser acessados. Para consultar o documento, é necessário acessar a página do participante, onde você colocar o CPF ou a senha, ou baixar o aplicativo do Enem 2018. Só lembrando que a primeira etapa do exame será aplicada no domingo, dia 4 de novembro. E na contagem regressiva, para o exame, o professor Jonatas Braga traz mais uma dica importante nesta reta final. Confira. Fala galera da Vim TV, tudo bom? Hoje eu estou aqui com uma dica muito importante. Eu trouxe para você a temática que mais foi cobrada na prova de filosofia ao longo desses vários anos aí de Enem. O período histórico, né, que foi cobrado mais vezes na prova de ciências humanas foi da filosofia moderna. Mas quais autores do pensamento moderno você tem que ter aí como foco nessa reta final? Exemplo, Nicolau Maquiavel. Outro exemplo, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, John Locke e Thomas Hobbes. Esses autores, né, são fundamentais na sua prova de ciências humanas. Não só para a prova de filosofia, porque a prova de ciências humanas engloba a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. E teóricos como esses que eu citei, principalmente Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, são filósofos que caem bastante nas provas de história. Por quê? São autores que abordaram temáticas como o absolutismo, a teoria política e são fundamentais para compreender a formação dos estados modernos, compreender o pensamento político na modernidade e trazem contribuições extremamente relevantes para a filosofia política. Então, fique atento e dê uma ênfase muito grande a questões relacionadas ao âmbito político, sobretudo porque estamos em 2018, em um ano em que acontece uma das eleições mais importantes da nossa história, ok? Fique atento a essas questões, estude bem esses autores e boa prova!
E na volta do intervalo a gente fala sobre o primeiro torneio de judô que vai ser realizado em Montes Claros. É já já.